Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre a psicologia política dos grupos. Junte-se a nós, se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Os grupos desempenham um papel proeminente na política. Frequentemente, são pequenos grupos que formulam propostas políticas, tomam decisões e concebem campanhas eleitorais, por exemplo. Grupos maiores, como o grupo de deputados, também são responsáveis por grandes decisões políticas e, claro, por produzir a legislação que se aplica a outros grupos maiores. Depois, existe ainda os grupos mais extensos, como os partidos políticos e seus filiados. Um país, ou mesmo um conjunto de países, como é o caso da União Europeia, tem suas dinâmicas próprias e uma autopercepção em relação com os outros. Esse tipo de arranjo desses casos, tomar as decisões em grupo permite uma maior legitimidade política, porque contempla uma diversidade enorme de opiniões. Os grupos são essenciais para compreender os processos políticos, mas é importante ressaltar que não basta perceber o comportamento individual para entender o comportamento do grupo, até porque os grupos possuem padrões próprios emocionais, cognitivos, comportamentais, que transformam o comportamento individual. Isso foi bem observado no livro de Gustave Le Bon, A Psicologia das Multidões, em um capítulo específico sobre as multidões eleitorais. Vale a leitura, tá? De uma maneira geral, podemos dizer que existem 3 tipos de grupos básicos. O primeiro grupo é o grupo de intimidade, como a família ou os amigos próximos, e ele responde a uma necessidade de afiliação, de pertencimento. O segundo grupo é o grupo de tarefas, como membros de um clube de leitura, uma equipe de trabalho, e esse tipo de grupo responde à necessidade de realização pessoal ou social. O terceiro tipo são os grupos de categorização. Eles são maiores do que os anteriores, mas de baixa interação, como é o caso dos grupos étnicos ou grupos de gênero. E eles respondem à necessidade de identidade. Esses conceitos simples podem ajudar a entender por que as pessoas procuram certos grupos, que necessidades precisam preencher ou ainda por que estão insatisfeitas com determinado grupo. Se nos centrarmos um pouco mais nessa faceta funcional dos grupos, facilmente vamos perceber que os grupos podem satisfazer necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação ou defesa, ou necessidades psicológicas, como intimidade, poder ou controle. Os grupos podem ainda preencher necessidades como apoio social, emocional, conselhos ou feedback, ou ainda necessidades coletivas, como o cumprimento de certas tarefas. Os grupos políticos são grupos de tarefas, tendo, portanto, a função de responder à necessidade de realização pessoal ou social, sejam eles partidos políticos ou a comissão de educação de um governo, mas também podem ser grupos de categorização, como os grupos étnicos. Os grupos sistematizam o mundo social e disponibilizam aos sujeitos uma referência, uma localização e uma identificação social, uma identidade social. As pessoas procuram um autoconceito positivo que associam a certos grupos para poder compor em comparação aos outros grupos. Quando a identidade social é percebida como insatisfatória, ou elas tentam melhorar o seu grupo, ou elas mudam de grupo. Nota-se que se os grupos são percebidos como superiores, as pessoas se identificam automaticamente com eles e rapidamente desenvolvem preconceitos relativamente aos outros grupos. Temos aí o primeiro traço psicológico de polarização. Quem lembra, né? Além das funções que os grupos desempenham, vale ressaltar que as pessoas tendem a se juntar às outras que são similares em atitudes e status socioeconômico ou aparência física, que vivem e trabalham perto, de afetos recíprocos ou de boa aparência física. Quando as pessoas estão em grupo, tem grande tendência a aderir às normas do grupo. Isso pode ser muito bem observado nos grupos virtuais, que começaram com as famosas comunidades lá atrás, no extinto Orkut. As experiências psicológicas realizadas demonstram ainda que existe poder nas minorias dentro dos grupos, ou nos pequenos grupos, quando se trata do cenário político. Isso é uma parte interessante. No entanto, esse poder vai depender da consistência da oposição dessas minorias, da sua capacidade de refutar os argumentos da maioria, do relevo do tema que está em disputa e se a maioria e minoria forem muito semelhantes à maioria, exceto no tema que estão em desacordo. Por exemplo, é mais fácil uma fração de um partido convencer a liderança desse mesmo partido a mudar sua posição relativa à dívida pública, por exemplo, do que uma fração do outro partido conseguir fazê-lo.
Agora, é interessante destacar como os grupos tomam decisões. Já sabemos que com relação à cognição humana, as pessoas veem e ouvem aquilo que querem ver e ouvir. Os esquemas de decisão social são a forma como os grupos combinam as preferências de todos os membros. Para chegar a uma decisão coletiva, o grupo pode empregar a regra de vence a maioria ou pode optar pela estratégia de vence a verdade, a qual se chega discutindo fatos e opiniões, ou ainda o tipo vence o primeiro, quando o grupo segue aquele que conseguir a primeira mudança de opinião. O pensamento grupal é um pensamento irracional que emerge do grupo e que pode especificamente em política ser extremamente perigoso. O fundador desse conceito, Irving Janis, define pensamento grupal como um processo através do qual o grupo chega a um consenso apressado ou prematuro, se tornando depois fechado a ideias externas. Esse tipo de comportamento nocivo é possibilitado por alguns fatores, como excessiva coesão, isolamento do grupo de conselhos externos, liderança agressiva, ausência de normas, homogeneidade da ideologia de seus membros e elevados níveis de estresse. Esse pensamento causa sintomas como a ilusão de invulnerabilidade, uma espécie de racionalização coletiva e crença cega na moralidade do grupo, visões estereotipadas dos outros grupos, alta pressão sobre os dissidentes, autocensura e a ilusão de unanimidade. Um comportamento que podemos identificar como autoritário. Politicamente, as emoções jogam um papel determinante também nos grupos. O grupo ou partido de pertencimento tenderá a aumentar e a intensificar as emoções, já que os outros grupos ou partidos tendem a ser vividos emocionalmente de maneira negativa e estereotipada, e assim são vistos também. Mas é interessante observar que o colega de grupo recebe invariavelmente emoções mais intensas, isso é, se tem uma ação positiva, é avaliado mais favoravelmente do que um membro de outro grupo com exatamente a mesma ação da mesma maneira. Mas se a ação dele for negativa, ele é avaliado mais desfavoravelmente do que um membro de outro grupo que teve a mesma ação da mesma forma. É assim que se gera o efeito ovelha negra, no qual o grupo, ao denegrir ou expulsar um dos seus elementos, procura manter os seus sentimentos de coerência e de identidade social positiva, uma espécie de nós puro. Essa foi a nossa reflexão de hoje, encerrando o mês de julho, onde abordamos o comportamento político sob vários aspectos. Se você gostou, dê um like e se quiser conversar sobre algum dos pontos abordados, pode falar comigo nos comentários. Eu sou Lídia Freitas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!